Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender a mexer um pouco com o programa Tile. Nós vamos instalar. Só que antes de mais nada eu vou pedir para que vocês deem uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar esse arquivo aqui, ó, tudo aí escrito para vocês aí na descrição do vídeo, beleza? Tudo que está escrito aqui que a gente vai ver hoje eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar esse link aqui, ó, que é para a gente baixar as sprites que a gente vai usar nesse projeto, tá? Então copia aqui, dá um clique aí na descrição do vídeo, vocês vão cair no Google Drive. Eu vou copiar ele aqui, Ctrl C, e vou aqui no meu navegador baixar essas imagens aí. Vou colocar aqui Ctrl V, daí Ctrl V, dá um Enter. Bom, vai estar aqui, tá? O player e as sprites vai estar aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, baixar. Vou baixar aqui na minha área de trabalho, salvar. Beleza, tá aqui. Então eu baixei essa pasta, vou criar uma pasta para esse nosso projeto, tá? Essa aula ela vai ter duas partes. Uma a gente vai mexer com o programa Tile e a gente vai usar esse arquivo, esse estudo que a gente fez aqui do programa Tile para mexer com câmera no próximo vídeo, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, projeto LED câmera, ok? Vou colocar essa pasta dentro dessa e essa pasta eu venho aqui, botão direito, extrair aqui. Beleza, extraiu essas duas pastas aqui, essa daqui dá um delete. Aqui eu tenho as sprites, né? Que é a folha de sprite que a gente vai usar para esse projetinho. Vai fazer um projetinho bem básico, tá? Eu já preparei essa sprite aqui para ela ter o tamanho de 32 por 32. A gente vai fazer um projetinho básico aqui. E aqui eu tenho o player, se vocês quiserem animar, não sei se a gente vai poder animar, mas ele vai poder andar para baixo, para cima, para o lado e para o outro. Beleza? Vamos ver aqui. Muito bem. Próxima coisa que a gente precisa é do programa Tiled, né? Então eu só vou mostrar aqui como a gente vai baixar ele rapidinho. Vocês baixem e instalam aí, porque eu já tenho aqui no computador, senão fica perdendo muito tempo. Vocês vão escrever aí TLED. Esse é o Tile. Vocês vão vir aqui em Download. É um programa para fazer mapa, é tudo de graça, tá? Download agora. Se vocês quiserem ajudar aí, vocês ajudam, senão vocês vêm aqui, ó. Não, obrigado, me leve para o download. Aí vocês veem aí a plataforma que vocês estão usando, o meu é o Windows 10. Só clicar aqui em download, ele vai baixar para mim. Aí ele pede para baixar, vocês vão baixar e instalar. Beleza? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho aqui. Tá? O meu programa tá bem aqui, ó. Beleza? Muito bem, então a gente vai pegar e vai abrir primeiro o Visual Studio Code, porque a gente vai definir o nosso projeto, tá? Os tiles são 32 por 32. Deixa eu fechar esse programa aqui, ó. Abrir a pasta, ambiente de trabalho, projeto Tile câmera. Eu vou ter essa pasta aqui vazia com aquelas duas pastas com imagens, né? Que são o player e a sprite. Vou clicar aqui fora e vou abrir dois arquivos. Um é o arquivo de config, configuração.py, e o outro arquivo é o arquivo da tela, tá? Então vou abrir um novo arquivo aqui, ó, que é o arquivo principal. Vou colocar como principal.py. Se vocês quiserem escrever aí main, o que vocês quiserem, tá? Beleza, no arquivo de configuração, deixa eu trazer ele para cá. No arquivo de configuração, a gente já vai definir aqui, por exemplo, a medida do tile. Então, eu vou colocar em formato de constantes aqui, ó. Porque aí eu sei que veio desse arquivo. Então, o tile vai ser 32 por 32. A largura da tela vai ser... Vou colocar aqui 11 vezes o tile. Eu já vou calcular isso aí, tá? Pra gente ver o tamanho que dá. A altura da tela... Eu vou colocar aqui, sei lá, 8 vezes o tile. A gente já vai arrumar isso aqui. Aí eu tenho aqui o meio da tela. O meio da tela é o que? É a largura da tela dividido por 2 é a altura, né? Então vou colocar aqui, ó. Largura da tela dividido por 2 e a altura da tela dividido por 2. Então eu estou usando duas barrinhas porque aí vai dar para usar, porque aí ele me devolve números inteiros, tá? Com essas duas barrinhas aqui, ó. Se você quiser usar float aí também, tanto faz. Beleza, eu vou calcular o FPS do jogo. O FPS vai rodar 60 frames por segundo e acho que é só. Beleza? Então vou pegar tudo que está aqui no config. Antes eu vou calcular essa tela aqui, tá? Eu vou precisar de uma telinha aí. Vou usar uma telinha aí de, sei lá, uns 800 de largura. Então vou colocar 800 dividido por 32.
vai me dar 25 tiles. Então vamos corrigir isso aqui, ó. Então aqui vai dar 25, que vai me dar uma telinha de 800 de largura. E de altura eu vou usar uns 600, mais ou menos, 600 dividido por 32. Vou colocar uns 18 tiles, vamos ver quantos que dá. 18 vezes 32, 576. Então vai dar 18 tiles. Isso vai me dar 500 e sei lá quantos. 18 vezes 32. 18 vezes 32, 576. Vou dar 576. Beleza? Mais ou menos aqui. A largura e uma altura que acho que vai ficar bom da gente visualizar. Mas se vocês quiserem mudar, tanto faz, tá? Porque aí vocês só vão precisar usar no programa essas medidas aqui que a gente usou. Muito bem. Então aqui no arquivo principal eu já vou colocar assim, ó. Vou importar tudo do Pygame. Opa, tem que ser tudo minúsculo, né? Import a biblioteca do Pygame. Do arquivo de configuração, eu já vou importar tudo também. É esse arquivo que a gente acabou de fazer. Pygame.init. Para inicializar o Pygame, vou criar uma tela. Pygame.display.set mode. Aqui dentro eu tenho que passar a largura e a altura dentro de uma tupla, né? Então eu vou passar a largura da tela e a altura da tela que está vindo lá do outro arquivo. Perceba que eles fica tudo em caixa alta, ó. A gente sabe que está vindo do arquivo de configuração. Beleza, vou criar um relógio que vai vir da classe time, pygame.time.clock, e depois a gente define aí os FPS para ele, beleza? Eu ainda não vou criar o laço while, por quê? Porque eu vou ficar rodando esse arquivo aqui, esse programa, e eu vou estar printando as coisas aqui, para não ter que ficar abrindo aquela tela aqui, tá? Aí tem que ficar abrindo a tela e fechando, beleza? Então nosso arquivo vai ficar assim por enquanto. Nós vamos então abrir o programa Tile e configurar ele com as medidas da nossa tela, hein? Então a gente tem que ter na cabeça o que a gente vai fazer aqui nas medidas de tela, hein? Muito bem, então vou colocar aqui, ó, um novo mapa ou um novo projeto, vocês que sabem, tá? Eu vou colocar aqui um novo mapa, vou criar um novo mapa. E aqui a largura e a altura vai depender então do mapa que você está criando, do tamanho da tela. Então veja só, de altura eu tenho 18 tiles e cada tile mede 32. Então vamos lá, de altura tenho 18 tiles. E cada bloco, cada tile é 32 por 32, a gente já definiu. Agora eu só preciso saber a largura e a altura dos blocos. Ó, ele já me deu aqui, tá vendo? 576. De largura, eu vou fazer o seguinte aqui, porque a gente vai mexer com câmera, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, olha, ó, vou abrir o Paint aqui pra gente ver. Ó, a nossa tela tem essa medida, tá? Que a gente definiu lá no jogo. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tela mais comprida assim, ó. Eu vou fazer acho que até mais para baixo, mais comprida para baixo. Essa tela do tile, tá? Então a tela do Pygame é a tela preta, só que a tela do tile eu vou fazer mais alta. Por quê? Porque aí a gente vai desenhar nesse espaço e também nesse espaço vermelho aqui embaixo, tá? Então o que vai aparecer na nossa tela é só o que está aqui na tela preta. Depois quando a gente mover a câmera, a gente vai conseguir enxergar o que está aqui para baixo, beleza? Então eu vou fazer o seguinte. De altura, ao invés de eu fazer de 18 blocos, eu vou fazer essa altura maior, tá? Eu vou fazer uma altura aqui de... deixa eu ver aqui, 18 vezes 2 vai dar 36, né? Deixa eu ver aqui. 18 vezes 2, 36. Então, vou fazer 36 aqui, ó. Vou dobrar o tamanho dela, 36. 36. E a largura eu vou colocar 50, vou dobrar também o tamanho. Beleza? Ficou uma tela de 1600 por 1152. Não tem problema fazer esse tamanho, porque depois a gente vai percorrer tudo esse laço aqui. Um mapa fixo com um tamanho de 2 vezes o tamanho da nossa tela. Beleza? Dá um OK, ele vai criar aqui então o nosso mapa. Ó. Beleza? Quem já mexeu no programa Tile entende, isso aqui são as propriedades, né? Aqui é o campo de propriedades que a gente vai estar mexendo. Aqui nós temos algumas ferramentas que a gente vai ver, né? Aqui nós temos as camadas, a gente vai falar sobre isso, e aqui o conjunto de tiles que a gente vai usar, beleza?
aqui é o desenho que a gente vai usar. Então veja só, vou abrir o Photoshop aqui para a gente conseguir entender como é que funciona essas camadas aqui, tá? Então veja só, o Photoshop ele também trabalha com camadas, tá? Então veja bem, eu tenho essa camada 0 aqui e eu posso abrir novas camadas. E aí essas camadas elas vão sendo feitas umas atrás das outras, tá? Então por exemplo aqui eu vou pegar criar um objeto aqui quadrado. Vou criar um quadrado aqui, ó. E aí, olha só, nós temos a camada de baixo e nós temos a camada de cima. Tá vendo? Ele criou uma nova camada para esse retângulo aqui. Eu vou renomear aqui, vou colocar camada 1, tá? E vou criar um novo objeto. Vou criar vou criar uma bolinha dessa vez. Então vou criar uma bolinha aqui. Vou criar uma bolinha de outra cor, uma bolinha verde. Cor do traçado verde. Beleza. Essa daqui é uma outra camada, é a camada 2. Então, galera, as camadas funcionam assim, tá vendo? Elas ficam uma por trás das outras, ó. Elas ficam uma por trás das outras. Então, eu tenho a camada branca, a camada 1 e a camada 2. Camada 0, camada 1, camada 2. Perceba que a camada 2 ela está em cima de todas. Se eu trazer ela para baixo, ó o que acontece. Então, essa camada ficou em cima dessa. É assim como o Python renderiza as coisas lá dentro, tá? O Pygame. Então, as camadas que estão em cima, elas vão renderizadas na frente. E as camadas que estão embaixo vai renderizando uma atrás da outra. Na prática, o que acontece? Ele desenha a camada 0, depois ele desenha essa camada verde aqui, que é da bolinha, e por último ele desenha essa daqui. Então, praticamente fica uma em cima da outra, tá entendendo? Ele desenha essa, depois desenha essa em cima dessa e desenha essa em cima dessa. Eu posso mudar a ordem das camadas aqui, tá vendo? Se eu mexer numa camada, não vai afetar as outras, tá vendo? Então eu posso, por exemplo, trazer essa camada para baixo, Ctrl T e mexer com ela e o programa vai desenhando, né? Olha lá, vai desenhando uma camada em cima da outra, beleza? O esquema de camada é esse daí, só isso. Aí, não salvar, beleza? Então o sistema de camadas funciona desse jeito. Nós vamos criar camadas uma em cima da outra. Aí o que você tem que ter na sua cabeça? Pô, o que vai ficar no fundo? O que vai ficar no fundo tem que ser numa camada. O que vai ficar mais na frente tem que ser outra camada. E assim por diante, beleza? Muito bem. Então nós temos as camadas. Nós vamos carregar para cada camada um conjunto de tile específico. Aqui, no nosso caso, o conjunto de tile ele é um só, porque eu já deixei pronto para a gente poder usar. Aí o que eu vou fazer? Vou carregar aqui um novo conjunto de tile. Qual é o nome desse conjunto? Eu vou colocar o nome qual que eu quiser aqui. Por exemplo, chão, boneco, parede, bloco, flor, sei lá. Eu vou colocar como sprite, tá? E aí, beleza, você coloca o nome que você quiser, pra gente não interessa o nome, e eu vou colocar aqui qual é a origem desse objeto. Ele já sabe, ele já vai cortar 32 por 32, tá? Porque esse arquivo está preparado para ser cortado 32 por 32, beleza? Vou explorar aqui qual é o arquivo que eu vou carregar. Então, lá no ambiente de trabalho, projetos da câmera, a sprite aqui, ó, pasta sprite. Então, essa folha de sprite aqui, eu já deixei ela pronta para a gente poder usar, tá? Os quadradinhos já estão certinho. Quando recortar, ele já vai ficar de 32 por 32, beleza? E aí, eu coloquei aqui, ó, a largura de cada tile é 32 por 32, porque aí ele já corta no tamanho certo, beleza? O nome vai ser sprite, eu já estou carregando a imagem e o tamanho que eu quero que corte é 32 por 32. Ele vai pedir para salvar em algum lugar, eu vou salvar na nossa pasta, tá? Vai ser o projeto aqui dessa sprite. Ele vai pedir para salvar esse sprite, depois a gente vai jogar fora isso aí, tá? Dá um ok aí, ele vai salvar lá naquela pasta. E aí a nossa folha de sprite, ó, se você for selecionando, então ele já cortou o quadradinho de 32 por 32, tá vendo? Incluindo os bonequinhos, mas os bonequinhos a gente não vai usar. Mas aqui você pode pegar aqui os objetos para poder ir desenhando na tela, tá vendo? Então você pode selecionar um de cada vez, você pode selecionar de 2 em 2, você pode selecionar 4, você pode selecionar o tanto que você quiser e para poder pintar. Você tem água aqui, ó, animação de água, né? Bloquinho de parede e assim por diante, beleza? Muito bem.
Então, se clicar aqui, ó, no nosso projeto novamente, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa fazer o que? Criar camadas, né? Qual é a primeira camada? Qual é a segunda camada, né? Se você apertar o Ctrl aqui embaixo e rodar a bolinha do mouse, ó, ele diminui o desenho, tá? Se for meio cego igual eu, então você deixa um pouquinho grande e só arrasta o slide aqui, ó, para poder achar o desenho que você quer fazer. Aqui nós temos então as ferramentas. Então vamos aprender a usar as ferramentas. Deixa eu colocar minha cabeça para cá. Aí eu já explico como funcionam os tiles e tudo mais, tá? Então eu vou pegar essa coisinha verde aqui. Faz a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Pega essa bolinha aqui, ó, verde. Aí você vai usar aqui, ó. O primeiro é o carimbo, tá? Então você pode carimbar o quadradinho que você quiser. A gente vai literalmente desenhar a nossa tela aqui, tá? E aí você pode fazer o que você quiser. Se você der um Ctrl Z, ele volta à última cagada que você fez, beleza? Então você pode, por exemplo, eu quero essa árvore. Você pode pegar essas 4 aqui, ó, seleciona as 4 e você vem pintando a árvore onde você quer, tá vendo? Então você pode fazer dessa forma também. Ou pegar um bloco individual. Eu quero o poço aqui, ó, é 2 imagens do poço, ó. Se você apertar o Shift, ó, aqui se você rolar para cima e para baixo, você rola para cima e para baixo, tá vendo? Se você apertar o Shift, só rola para cima e para baixo, ó. Se você apertar o Ctrl, ele dá um zoom e -1. Se você apertar o Alt e rodar a bolinha, ele roda para um lado e para o outro, tá? Então você também tem esses atalhos, mas você também pode usar aqui as barras lateral. Se você usar o Ctrl, você pode dar zoom aí nos objetos, ó. Você quer ver como é que tá ficando e tal, né? Beleza? Então você pode fazer isso aí. Muito bem. Vamos voltar aqui ao desenho. Dá um Ctrl Z. Então esse é o carimbo, tá? Então você vai pegar aqui o quadradinho que você quer e vai desenhar do jeito que você quer, beleza? O mapa não usa não. Coloca aqui, ó, o baldinho você pinta tudo de uma vez. Então se você selecionar, por exemplo, a cerquinha aqui, ó, e colocar, ó lá, ele pinta tudo com a cerca, ó. Ele vai preencher tudo de uma cor só, ó lá. Peguei essa coisa aqui, vou pegar o baldinho. Ó. Se você der um clique lá, ele pintou tudo de verde para você. Beleza? A borracha é essa aqui, ó, a borracha, então você pode apagar o que você não quiser, né? Então, eu errei aqui, ó, vou dar umas apagadas aqui. Você pode usar a borracha também. Ctrl Z. Também você pode usar esse aqui, ó, e selecionar aqui um pedaço que você quer preencher, ó. Então, quero preencher esse de verde, esse aqui vai ser chão também, aqui também vai ser chão, então você pode selecionar dessa forma aqui também, tá? E você pode usar o seletor aqui para fazer alguma coisa. Então você pode selecionar uma área. O que você quer fazer nessa área? Vou carimbar nessa área aqui, ó. Então ele já não carimba aqui fora, tá vendo? Só tá carimbando aqui fora. Do mesmo jeito o baldinho. Então eu vou preencher aqui. Aqui ele já não preenche, ó. Vou usar a borracha. Aqui não apaga nada, só apaga onde está selecionado. Para desselecionar, você usa a ferramenta de novo e aperta fora. Tá bom? Aí ele deseleciona para você. Beleza? Muito bem. Selecionar aqui. Beleza. Aqui nós temos as ferramentas de forma, só que daqui a pouco a gente usa, tá? E aí a gente vai usar só essas ferramentas aqui por enquanto. Então o que eu vou fazer? A gente vai usar aqui o nosso coisa aí e desenhar um mapinha, tá? Então vocês vão usar a sua imaginação agora. Primeira camada que vocês vão desenhar é a camada do chão. Então dá 2 cliques nela aqui, ó, e você vai escrever chão aí, ground, o que você quiser. Vai ser o chão onde ele vai pisar, tá? Vai ser a última camada de trás. O background a gente faz depois, tá? Se vocês quiserem colocar a camada de background, tudo bem. Mas aqui é só, eu vou desenhar o chão. Então vamos lá. Vou desenhar o chão aqui de qualquer jeito e agora vocês usam a imaginação de vocês aí. Então vou desenhar um chão aqui, mais ou menos. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou desenhar um chão aqui quadrado. Aí meu personagem vai poder vir pra cá. Aí aqui vai ter uma ilhazinha aqui, sei lá. Em volta vai ser água, tá? Ele também vai poder vir pra cá, então vou fazer um caminho pra cá. Desenha do jeito que vocês quiserem aí. Aqui vai ter um espaço aqui. Deixa eu ver se tem ponte aqui. Acho que não tem ponte não. Bom, eu vou fazer aqui de verde também. Então vou criar aqui um espaço pra ele poder vir pra cá também. E de repente um espaço pra cá. Assim. Faz do jeito que vocês quiserem, tá? Desenha aí, ó. Então eu vou desenhar um pedaço de terra. Então aqui, ó. Posso pegar o baldinho, que vai ser terra. E aí eu posso pegar essa ferramenta e fazer aqui em volta aqui, ó. De terra, mas eu vou usar uma borda aqui, ó. Essa borda de grama aqui, ó. Desenha uma pinha aí bonitinho, galera. No chão. Desenha primeiro o chão, tá? Então essa borda vai vir pra cá. Aí essa toda aqui vai ser aqui em cima. Tem essa borda aqui. Aí eu desço com essa aqui.
Aqui eu faço com essa pra poder virar. Não, deixa eu ver aqui. Ficou errado. Na verdade é essa daqui, ó. Não, também. Na verdade é essa e essa aqui. Aqui eu subo com essa aqui. Aqui é essa. Aqui em cima é essa. Fazer uma borda de terra aqui que é onde fica os... em contato com a água aí. Não sei se vai ficar bom, mas só pra gente poder brincar aqui com o programinha, tá? Vamos ver. Essa aqui, essa aqui. Esse aqui. Acho que assim ficou bom. Vou pegar aqui e fazer umas terras mais pra cá, assim. Acho que aqui ficou legal. Vai dar pra me andar aqui por aqui. Beleza? Galera, então esse aqui é o que? Esse aqui é a camada do chão, né? A gente tá... vai ser na onde a gente vai pisar. Então vocês podem também pegar aqui, ó. Ó, vocês podem dar uma enfeitada também aqui na camada do chão, ó. Nós temos aqui umas plantinhas aqui, ó. Só que quando você coloca um tile, ele substitui o tile que tava, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá um marrom. Se eu tentar colocar uma grama aqui, ó, ele vai tirar esse marrom e colocar uma grama, tá vendo? Então ele substitui, porque você está pintando na mesma camada. Se você quiser pintar por cima dessa camada, você vai ter que pegar e criar uma nova camada, né? A gente está pintando somente a camada chão. Então você vai fazer faz aí bonitinho aí, espalha umas graminhas também para fazer uma graça. Ó, uns verdinhos. É só o chão, essa é só a camada do chão, onde o personagem vai passar em cima. Ele não vai interagir com isso daqui, né? A não ser que ele... se você pode colocar para ele... se ele sair da borda aqui, tudo bem, né? Mas ele não vai interagir diretamente com isso aqui. Beleza? Aqui no meio aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma nova camada que é onde ele vai poder andar, tá? Interagir com o mato. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte maior, como se fosse uma plantaçãozinha aqui, tá? Então, eu vou fechar esse quadrado aqui. Acho que vai ficar legal. Como se fosse uma horta que ele tem aqui. Beleza? Então, essa é a camada do chão. Agora, eu vou criar uma nova camada que vai ficar em cima dessa, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma nova camada. Essa camada eu vou chamar de plantas. Que ele vai interagir, não interagir diretamente, né? Pegar a planta, essas coisas. Mas ele vai poder... vai fazer um efeito na câmera legal com as plantas, tá? E aí, o que eu vou colocar nessas plantas? Então, eu vou fazer algumas flores aqui, talvez, né? Então, vou pintar aqui, ó, na camada da planta, hein? Seleciona aí o que você quer pintar. E você vai pintando aí, ó. Então, vou pintar algumas flores aqui. Aleatória, né? Ó. Perceba, ó, tô pintando as flores, ó. Se eu pintar em cima aqui, ó, ele substitui. Vou pegar um transparente aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, vou pegar aqui, talvez esse aqui, ó. Esse aqui é transparente, ó. Se eu pintar aqui, ó, tá vendo? Ele é transparente o fundo. Então tô pintando na camada de cima, ó. Tá vendo que ele não substitui o de baixo, ó. Tô pintando em outra camada. Beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui, já peguei essas flores aqui, vou pegar uma dessas daqui. Ó, perceba que ela não tem fundo, né? Então tem que pintar na parte verde aqui. Tá, algumas flores aqui. Não vou me delongar muito não, galera, senão a gente vai ficar muito preso nesse vídeo, tá? Então eu vou pegar aqui mais algumas plantas aqui, ó. Vou pegar essas três aqui na camada de plantas, né? Com um carimbo e vou vir aqui, ó. Então vou criar aqui uma planta aqui. Três aqui, três aqui, três aqui. Como se fosse uma plantaçãozinha. Beleza? Aqui eu posso clicar aqui, ó. Fazer mais ou menos assim, sei lá. Desse lado aqui a gente pode colocar uns arbustos maior. Beleza, deixa eu só arrumar esse chão aqui que acho que ficou bom assim. Agora eu vou fazer uma nova camada aqui, ó. Opa, camada de objetos ainda não.
Deletar uma nova camada aqui que vai ser as camadas, colocar blocos. Beleza? Aí vou fazer novamente na camada de blocos agora. Então vamos ver. Fiz errado aí, desculpa aí. Aqui era a entrada, né? Depois a gente tinha uns bloquinhos de mais iluminado aqui, ó. Beleza. Então a gente vai fazer uma ponte aqui, tá? Nesse lado aqui que tá, ou aqui em cima que dá pra fazer um deckzinho aqui, ó, tá? E aí, deixa eu tirar esse barranco aqui. Da camada chão, ó, vou apagar um pouco do barranco aqui pra me fazer um deck. Fazer um deckzinho, de repente dá pra fazer de pedra, né? Colocar umas pedras aqui, ó. Uma pedra aqui, uma aqui. Aí eu vou fazer um deckzinho aqui mais ou menos. Beleza, acho que é só, galera. Não vou mexer com muitas coisas não. Se vocês quiserem mexer no, colocar umas pedras aí também para ele poder, seria nos blocos, né? Colocar umas pedras aí para ele poder interagir aí, ó, para ele poder. Só que aí a camada de bloco a gente vai ter colisão, tá? Então, por exemplo, nas pedras aqui ele não vai conseguir passar pelas pedras, né? Então ele estaria sendo barrado aí nas pedras aí. Ok? As plantas ele vai interagir, a gente vai fazer um esquema com a câmera no próximo vídeo. As pedras e os blocos ele vai ter colisão, então ele não vai conseguir passar. E a gente vai fazer um deck aqui que eu quero mostrar um outro esquema para vocês também, tá? Então, por exemplo, a área que a gente vai ver, na nossa tela é essa área aqui, ó, tá? Mais ou menos essa área aqui, ó, que a gente vai conseguir enxergar lá no Pygame. Aí depois a gente vai fazer câmera para poder percorrer. Então nosso personagem vai começar mais ou menos aqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada, agora é uma camada de objetos, tá? Então aqui a gente tem bloco de tiles, que são os tiles, e aqui são camadas de objeto. Aí ele vai liberar essa parte aqui, ó, pra gente poder desenhar, beleza? Aqui, galera, então vou me focar aqui agora. Veja bem. Então aqui eu vou poder desenhar, por exemplo, lá no Pygame eu vou desenhar um retângulo, né? Então eu vou usar essa parte aqui, ó, do retângulo. Aqui vai ser um deck aqui de pescaria. Então eu vou desenhar um retângulo aqui, ó. Vai ser um deck que ele vai poder pescar aqui, ó. Aí você pode, por exemplo, você fez, mas ficou torto. Você pode vir aqui e editar os pontos, né? Na verdade aqui, ó, nessa outra camada aqui. Pode dar um zoom aqui, ó. Pode dar uma arrumadinha aqui, ó. Para ele ficar bem bonitinho. Ó. Beleza? Aqui acho que ficou bom. Então eu tenho um retângulo aqui, né? Na camada de blocos que eu estou desenhando. E aí, ó, aqui são a camada de desenho, tá vendo? Que é os tiles. Os objetos vão ficando aqui, ó. Tá vendo? Na camada de objetos, ó. Então você desenha um objeto aqui, ó. Tá? Nós temos a camada de objetos. E você tem um objeto aqui. Ok? Muito bem. Então nós temos um retângulo. Aí nós podemos usar um outro aqui, por exemplo. Esse daqui, ó, é só um marcador, tá? Ele só tem uma posição X e Y. Então você pode pegar o marcador e colocar aqui, por exemplo, onde eu quero que o meu player começa, vai começar aqui, nesse ponto aqui, ó. Tá? Então eu tenho um marcador aí, beleza? Muito bem, opa, tem um marcador. Eu também posso desenhar aqui também uma bolinha. Esse daqui não é um círculo, tá? É uma elipse, ok? É uma elipse. Então eu posso desenhar aqui, eu vou desenhar uma elipse aqui. Vou desenhar uma elipse aqui, só para a gente poder brincar lá um pouco. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. E também vou desenhar um polígono. O polígono, galera, ele tem vários pontos, tá? Então eu vou colocar um polígono mais ou menos aqui, ó. Vou desenhar vários pontos aqui, ó. Então vou desenhar um polígono aqui bem esquisito. Aqui. Aqui. Um ponto aqui. E aqui a gente fecha.
beleza? Muito bem. Então nós desenhamos sprites, né? Várias camadas, nós temos as camadas de objeto. Essas camadas de objeto eu vou colocar aqui, ó, vou renomear ela, tá? Eu vou colocar aqui objetos, deixa eu colocar aqui, colocar como formas, tá? Formas, vou colocar objetos mesmo, vou colocar aqui, ó, objetos, beleza? Aí dentro da camada de objeto a gente vai renomear esses objetos aqui que a gente fez, tá? Então, por exemplo, esse daqui, ó, a gente pode vir aqui do lado, ó, aparece qual é a posição que ele tá brilhando no mapa aqui, ó. A posição que ele tá x e y, tá vendo? A rotação, se ele tá visível ou não. Eu vou colocar o nome dele aqui, ó, polígono. OK? E a classe dele, eu vou colocar como classe formas, tá? Vou colocar aqui, ó, formas. Olha lá, ó, tá renomeando aqui, ó. O nome dele é polígono e a classe é formas, tá? Esse daqui é a elipse, então vou colocar aqui o nome elipse. Elipse. A classe dele eu vou usar a mesma classe dos outros, de forma, tá? Então vai ser formas geométricas, formas. Aqui o nome desse vai ser ponto. E a classe dele também formas. Eu vou colocar tudo igual porque vai ficar melhor da gente entender lá no programa, tá? O nome desse daqui é retângulo. E a classe dele é formas. Beleza? Então eu renomeei todos eles. Nas camadas aqui, ó, a gente pode também renomear, tá? O nome desse daqui é bloco, dessa camada aqui é planta, e dessa camada aqui, o nome dela é chão, beleza? Beleza. Todas as camadas aqui, ela tem um identificador, tá vendo aqui, ó? Então essa camada de baixo, o identificador dela é 1, o identificador dessa camada é 2, do bloco a identificador é 4, né? E objetos, o identificador é 5, beleza? Os tiles também que a gente desenhou também tem os seus identificadores, tá? Então, por exemplo, eu vou criar nesse boneco aqui, ó. Olha lá, o identificador dele é o 0, tá vendo? Ele tem uma largura, uma altura, né? E também tem uma imagem, ó, onde mostra aqui a posição x e y, a largura e a altura dessa imagem. Vou pegar o próximo boneco, ó. Tá vendo? O identificador ele é 1, ele está na posição 32 em x, 0 no y. E ele tem 32 por 32, tá vendo? Então, cada imagem também tem o seu identificador, ó. Além das camadas ter o identificador, cada tile também tem o seu identificador, beleza? Então, veja bem. A gente já tem aqui, né? Eita, fiz cagada aqui. A gente já tem aqui os nossos objetos, né? Então, nós temos as camadas, objetos, bloco, planta. Dentro de objeto a gente tem alguns objetos que a gente desenhou, né? E nos tiles, cada tile a gente foi pintando aqui na tela. E a gente não pintou o boneco, mas a gente colocou um ponto onde esse boneco vai aparecer, beleza? Muito bem, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai exportar esse projeto aqui. Então vou pegar aqui, ó, arquivo, exportar como. Aí a gente vai lá no ambiente de trabalho, no projeto Tile. Vamos criar uma nova pastinha, onde vai guardar... esse daqui vai ser, por exemplo, a tela 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tela 1. Vai ser a primeira tela do jogo. Vou dar 2 cliques aqui e vou exportar esse projeto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, mapa 1, tá? Mapa 1 da tela 1 aqui. Ou tela 1 também, sei lá. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar telas... enumerar aqui, ó, telas ou fases, vocês que sabem, tá? E aqui dentro, esse daqui vai ser a tela 1, tá? Do nosso jogo. Tela underline 1. Vou salvar. Beleza? Salvou. Pega esse arquivo aqui e já pode fechar ele. Mas eu vou deixar aberto para a gente poder acompanhar. Beleza? Então, o que aconteceu no nosso projeto? Nós salvou aqui, ó, nas telas, nós já temos o tela1.tmx, tá? Que é o mapa lá que a gente tem. Se você der 2 cliques aqui, você vai ter do mapa, você vai ter todas as informações, tá? Então você vai ver aqui, ó, ele é um projeto ortogonal, de cima para baixo, ele tem aqui a largura e a altura, né? Um widget aqui, largura, né? Você tem o nome dessa camada aqui nesse caso, que é o chão, né? Aí nós temos outro das plantas, tá vendo?
E esses arquivos aqui são os CSV, né? Muito bem. Aí, o que eu vou deixar também, galera? Então, vamos lá. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo isso aqui, tá? Que é o arquivo que a gente vai poder consultar aí a todo momento que vocês quiserem. É o que a gente mais vai usar. A gente vai ver bastante propriedade, mas o que a gente mais vai usar vai ser isso aqui. Primeira coisa que a gente precisa, tá? No curso que eu criei do Pygame, a gente usou o tile, mas a gente usou arquivos do tipo CSV, que é arquivo separado por vírgula, né? A gente transformou aquele arquivos em listas e desenhou através daquelas listas lá. Você já sabe fazer isso. Agora a gente vai usar o módulo do Pygame, que é o módulo PyTMX, tá? Que ele serve para ler esses tipos de arquivo desse programa aqui, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vai colocar aqui, ó, prompt de comando, tá? É o CMD. Vocês vão ter que instalar a biblioteca PyTMX. Então vocês vão colocar aqui, ó, pip install PyTMX, tá? É a biblioteca que vai abrir esse tipo de arquivo. Vai dar um enter. O meu já está instalado, tá? Mas os seus vai instalar aqui bonitinho. O meu vai falar aqui que está satisfeito aqui o requerimento e não sei o que. Tá aqui, ó, requerimento satisfeito, PyTMX está na pasta tal, lá no Inset Package, tá? Vocês vão colocar, vai instalar tudo bonitinho e depois vocês vão escrever exit aqui, ó. Exit, vai dar um enter, ele vai fechar, beleza? Então a primeira coisa foi instalar aqui. Agora a gente vai carregar, então, essa biblioteca que a gente acabou de instalar, né? Então vai vir aqui no arquivo principal, vocês vão colocar aqui, ó, da biblioteca PyTMX. Aí essa biblioteca, galera, tem muito recurso, muito. Aqui dentro do Pygame a gente usa uma coisa mais específica que serve para fazer isso, tá? A gente vai usar isso aqui, ó, o útil Pygame, tá? Então você vê que tem um SDL, o PyGlet, o PySDL2, a gente vai usar esse daqui, tá? Útil Pygame, que é para ele não importar tudo que a gente não precisa. Então a gente vai importar só esse módulo aqui, que ele é mais específico aqui para o Pygame, tá? Que a gente vai usar. Então, desse arquivo, eu quero também que importe uma função que é específica para carregar esse mapa para a gente, que é essa função aqui, ó, load Pygame, para ele também não carregar um monte de coisa desnecessária, tá? Então, da biblioteca, eu estou usando um módulo específico e dentro desse módulo tem uma função também específica que carrega o mapa para a gente, tá? Para a gente não ter que ficar importando um monte de coisa desnecessária, beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar minha tela 1, tá? Então, tela 1. A tela 1 eu vou colocar como mapa, tá? Foi o mapa que a gente desenhou. Então eu vou colocar como mapa, tá? O mapa eu vou usar a função load Pygame e a gente vai carregar o nome daquele mapa aqui em formato de string, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Botão direito. Ele vai abrir essa configuração aqui. Aí você vai colocar aqui, ó, copiar o caminho relativo. É o caminho onde que o nosso mapinha foi exportado. E aí você dá um Ctrl V aqui para colar. Então ele está aqui, ó, dentro da pasta telas. É o arquivo tela underline 1.tmx. Beleza? Arruma a barrinha aqui para frente. Agora o nosso mapa, né? Então o nosso mapa foi carregado. O que foi carregado? Né? O que foi carregado? Foi carregado tudo. Foi carregado o posicionamento dos tiles, os blocos, as camadas, os objetos, tudo foi carregado. Inclusive as sprites que a gente cortou também foi carregado para o projeto, tá? Do jeito que ele está aqui, ó, a gente carregou lá para dentro do nosso projeto. E aí a gente vai poder usar, beleza? Então vamos começar a fazer isso. A primeira coisa que eu vou verificar é o seguinte. Esse mapa aqui, tá? Ele é um tile map. A gente vai printar para ver o que acontece dentro desse mapa aí, que é o nosso projeto, é aquele mapinha todo, tá? Então vamos printar ele pra gente ver o que acontece. Ele vai me dar um erro aqui porque por causa dos que eu não terminei de criar a tela, né? Mas ele colocar aqui, ó. Então ele vai me entregar aqui, ó, um tile map, tá vendo? Um tile map, que é esse arquivo aqui, mas ele já me entregou um tile map, tá vendo? Que é o mapa, tá? E aí, beleza. Então, o que eu posso fazer com isso? Esses comandos tá tudo aqui, tá, galera? Então, a gente fez isso aqui, ó. Carregamos o mapa, ó. Agora, ó, a gente pode ver os parâmetros que podem ser modificados do mapa. O que a gente pode usar de dentro desse mapa, tá?
Então vocês podem vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, abrir uma função dir, que aí a gente consegue ver o diretório do mapa, o que a gente consegue fazer com isso aí, tá? Então ele vai printar na tela o diretório do que a gente pode fazer dentro do mapa. Então ele vai printar aqui bastante coisa pra gente, né? Olha só que legal. Então veja só, deixa eu minimizar isso aqui. Então tudo isso aqui a gente pode pregar, ó, tá? O que a gente vai usar aqui, ó? A gente vai poder usar aqui, quer ver, ó? Se a camada está visível, tá vendo? Se os objetos do grupo estão visíveis, se os tiles estão visíveis, a gente pode pegar a largura desse mapa. Então tem bastante coisa que a gente consegue pegar aqui, ó. As propriedades, a orientação, se é vertical e assim por diante, ó. A gente pode pegar os objetos pelo nome, a gente pode pegar os objetos pelo ID, a gente pode pegar todos os objetos. Ó, a gente pode usar muito, ó, o nome das camadas, layers são camadas, tá? Então a gente pode pegar o nome das camadas, a gente pode pegar todas as camadas, ó, carregar todos os tiles. Então a gente pode pegar, ó, as imagens, tá vendo? A gente pode pegar muita coisa aqui. Então a gente vai pegar, eu estou mostrando para vocês e aí conforme for vocês vão pesquisar na internet, né? Porque também, ó, obter as camadas pelo nome, tá vendo? Então a gente vai usar alguma dessas coisas aqui dentro do objeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Vou tirar isso daqui. Nós temos um arquivo. Nós temos o nosso mapa ali dentro daquela variável, né? E basicamente o que tem dentro daquele arquivo que a gente vai precisar pegar primeiro são as camadas, as layers, são as camadas, e também pegar os objetos. Ok? Que são aquelas formas lá. Então primeiro a gente vai começar a pegar as camadas. Como a gente pega as camadas? E aí depois das camadas, né? Então cada camada tem os seus negócios lá dentro, né? Então aqui dentro da camada eu tenho camada de chão, de planta, de bloco e assim por diante, né? Mas primeiro a gente vai pegar essa parte verde aqui. Como a gente acessa essas camadas aqui? Beleza? Então vamos lá. Então do mapa eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui do mapa ponto. A gente pode pegar aqui as coisas que estão aqui, ó. Então do mapa eu vou pegar aqui, por exemplo, as camadas, ó, layers. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó, layers. Então do mapa eu vou pegar as layers. OK? Eu vou printar na tela aqui as layers que ele vai entregar. Então veja só que legal. Ele colocou aqui, ó. A primeira camada, ó, tá vendo? Ele também é um objeto, ó, que tem várias coisas dentro, igual fez aqui em cima, ó. Deixa eu puxar aqui em cima de novo. Ó, tá vendo? É um tile map. Tá vendo? E aqui embaixo aqui, ó, é um tile layer. Então ele tem outras coisas dentro também, tá? Veja que ele é uma lista, ó. Tá vendo? Bom, e essa camada é a camada chão. Aqui essa próxima lista contém a camada das plantas, dos blocos, inclusive dos objetos. Tá vendo? Então a gente já conseguiu acessar as camadas. A gente já conseguiu acessar essas camadas aqui, ó, chão, plantas, blocos, objetos e assim por diante. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, camadas, a gente pode acessar mapa.layers. Beleza? Muito bem. A gente pode acessar também os objetos, né? Então acho que deve ter em algum lugar aqui, ó, objetos aqui, ó. Então essa layer entrega tudo, tanto as camadas como os objetos. Mas se eu printar aqui de mapa.objects, lá, ó. Aí ele colocou aqui, ó, tá vendo? Essa camada de objetos é um intertools.chain. Ele é um objeto, mas ele é do tipo interável. Eu coloquei aqui também aqui para escrito para vocês. O que é um interável? É uma lista, alguma coisa que você pode interar com o laço for, tá? Então é uma lista, um dicionário, um set, uma tupla. Então, esse objects ele devolve o interável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, para cada objeto em mapa.objects. O que eu quero fazer com isso? Eu printo esse objeto para a gente ver esse objeto. Tá? Então, para cada objeto dentro desse iterável, dentro dessa lista que ele está entregando, eu vou printando um de cada vez para a gente conseguir enxergar.
Aí sim, ó. Então ele colocou aqui, ó. Primeiro none, aí depois tem um ponto, uma elipse e um polígono. O primeiro objeto ele colocou como none. Ponto, elipse e polígono. Então vamos ver aqui na camada de objetos. Ó, esse retângulo aqui a gente não renomeou, ó. Então vou clicar nele aqui, ó. Nome, retângulo. E ele é da classe formas. Tá? Vou pegar aqui, ó, arquivo, arquivo, salvar. Aí eu clico aqui nele e renome. Aí é a tela 1, tá vendo? Clico nele, coloco salvar e ele vai falar, deseja substituir? Sim, acabei de fazer uma alteração aqui. Então substitui para mim. Então vou rodar de novo aqui. Beleza, então agora ele renomeou, ó. Nós temos o retângulo, ele está entregando os objetos que estão lá dentro, ó, o retângulo, o ponto, a elipse e assim por diante. Desses objetos depois a gente pode extrair mais algumas coisas, beleza? Então a gente conseguiu pegar as camadas e conseguiu pegar os objetos dessa forma. Por enquanto deixa ele em off aqui e a gente vai brincar um pouco com as camadas então. Então a gente tem essa maneira aqui de pegar, vou printar aqui, ó, mapa.layers está dentro daqui, né? Vou colocar aqui, ó, para printar de novo. Mapa.layers. Ele vai printar as camadas para a gente conseguir ver de novo. Então ele printou aqui, ó, chão, plantas, blocos e os objetos, tá? A gente não consegue pegar as camadas dessa forma aí. A gente também pode pegar as camadas que estão visíveis, tá? Então é bem meio que inútil isso daqui, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Ó, a gente pode pegar do mapa as camadas que estão visíveis. Então a gente pode pegar visible layers aqui, ó, as camadas que estão visíveis nesse exato momento. Aí ele coloca aqui, né? Aqui, ó. Só que aí ele me entregou um objeto, ó, tá? Que são as camadas. E esse objeto também é um interável, tá? Então você teria que fazer ali para cada camada e não sei o que e ver as que estão visíveis. Como assim visíveis? São essas camadas aqui, ó. Por exemplo, a gente tem o nosso desenho, todas elas estão visíveis, tá vendo? O colinho está aberto e aqui está escrito visível, ó. Então você pode colocar aqui, por exemplo, aqui no chão, você pode colocar, tirar o visível aqui, ó. Tá? Tirar o visível, ó. O olhinho fechou, tá vendo? Então ele fica invisível, ele está lá, mas ele está invisível. Então você pode pegar e deixar alguma coisa invisível aqui, ou visível. De repente você colocou algumas marcações aqui, você não queria que aparecesse lá naquela camada, você pode colocar invisível lá, beleza? Então pode também pegar as camadas que estão visíveis aqui. Deixa eu ver. Visible Layers. Nós também conseguimos pegar desse jeito aqui, ó. Como Layers Name. O nome das camadas, tá? Layers Name. Por enquanto a gente não está obtendo tile, tá? A gente só está vendo maneiras da gente pegar essas camadas, tá? E aí, Layers Name, galera, entrega pra gente o dicionário, ó. Então, por exemplo, a camada chão, ela vai me entregar o objeto do chão, né? Aquela camada lá. As plantas, ela vai me entregar aqui as plantas. Os blocos, vai me entregar os blocos. Os objetos, vai me entregar o grupo de objetos, tá? Então, a gente pode pegar em formato de dicionário também, que aí ele vai entregar nome, ele vai entregar nome e o objeto em si, tá? Ele vai entregar um dicionário. Aí você pode fazer um laço fora aí para cada chave, para cada valor, para cada item dentro desse dicionário, você pode estar pegando dessa forma, tá? Então nós vimos layer names e a gente pode pegar pelos próprios nomes, né? Então a gente tem aqui os nomes da camada, ó. Camada chão, camada planta, a gente pode pegar pelos nomes também, tá? Então vou colocar aqui, ó, do mapa, eu vou colocar aqui, ó, obtenha layers pelo nome, ó. Obtenha as camadas pelo nome, tá? Só que aqui é uma função, então você tem que passar o nome da camada que você quer. Por exemplo, a camada chão. Eu vou printar aqui a camada chão. Tô pegando essa camada pelo nome. Aí ele pegou aqui, tá vendo? Ó. Ele pegou a camada chão para mim. Ele entregou esse objeto, ele printou aqui, tá? Então você consegue pegar também pelos nomes das camadas para você, olha, eu quero pegar a camada chão, quero pegar a camada tal, então a gente também consegue pegar aqui pelos nomes, tá? Pelos grupos a gente já viu que ele retorna interável, né? E aí então, bom,
aprendemos a pegar as camadas, né? Aprendemos a pegar as camadas e agora a gente vai pegar coisas de dentro dessas camadas. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então eu estou carregando o mapa e eu vou carregar uma dessas camadas aqui então, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, camada chão. Camada chão. Eu vou pegar através disso aqui, né? Ó, Ctrl X, vou colocar aqui, ó. Beleza? Então aqui eu tô do mapa, eu tô pegando uma camada só, tá? Eu tô pegando só a camada chão aqui, ó, que é os nosso chão de terra lá, tá? Ó, só tô pegando essa camada que sumiu. O resto eu não tô pegando, hein? Então a gente pode ver, a camada chão tá aqui dentro. A gente agora vai pegar a camada chão e vai ver o que a gente pode pegar dessa camada. Então vou colocar aqui, ó. Vou pegar do diretório, né, da camada chão. É só a camada chão agora, hein? Agora eu tô trabalhando. Ó, nós pegamos, né, as camadas, ó, vimos como a gente consegue pegar todas as camadas, né? E as camadas estavam aqui dentro. Agora eu estou pegando só uma. Então eu estou pegando essa daqui, por exemplo, que é o chão. Então agora eu vou ver o que tem dentro dessa camada, né? O que tem dentro dessa camada chão? Tem vários tiles diferentes, né? Então a gente vai ver o que acontece lá dentro dessa camada. Então eu vou printar aqui o diretório do chão para a gente ver. Vou dar um CLS aqui para a gente conseguir ver isso aqui. Então veja só. Então dessa camada, né, da camada chão, o que a gente mais vai trabalhar é com isso aqui, ó, que são os tiles, né, que são aqueles tiles que a gente desenhou, tiles diferentes dentro da nossa tela. Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, se esse tile estava visível, tá vendo? Então, vou colocar algumas coisas aqui, ó. Se ele estava visível, qual que é a largura do tile, tá? A opacidade, se ele está meio transparente, se não está, se ele tem um deslocamento, qual que é o nome desse tile, o ID desse tile, lembra do ID? O ID do tile, aqui, ó. Então eu posso selecionar aqui na camada chão, a gente pintou aqui, ó. Ó, esse bloquinho aqui que eu selecionei, o ID dele é o 101, tá vendo? Ele tem um identificador de onde ele foi cortado. Qual é a parte que ele foi cortado, o rect dele, tá vendo, ó? Então ele foi cortado daqui, ó, dessa imagem, ó. Esse rect é dessa imagem aqui, tá? Ele tem 32 por 32 e ele tá na... só que aqui entrega o índice, tá, galera? Então, por exemplo, esse primeiro boneco aqui, ó, ele tá na linha 0, coluna 0. Você perceba que ele não ó lá, o próximo tá na posição X e Y, né? Beleza? Então aqui, ó, nós temos o identificador, a altura, então nós podemos pegar algumas coisas aqui, tá vendo? Então, por exemplo, da camada chão, eu vou pegar os tiles. Então, vou colocar aqui, ó, ponto tiles. Só que isso aqui é uma função, tá? Esses tiles aqui, ó. Vamos ver o que ele entrega pra gente aqui. Ó, ele colocou ele falou que os tiles é um objeto, tá? E é um objeto interável. Então a gente pode printar, fazer um laço for para pegar cada um desses daqui. Então vou colocar aqui, ó. Para cada tile dentro da camada chão, eu quero todos os tiles que estão lá dentro desse chão, tá? E aí eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó, print para mim o tile, esse objeto. Então vamos ver o que acontece. Então veja só, cada tile que foi desenhado, ele entrega aqui, ó. Deixa eu começar aqui do começo aqui, que é muito tile. Vou pegar o primeiro aqui. Deixa eu rodar aqui. 14, 13, 12, 10, 11. Ixi, não foi tudo. Mas o que ele entrega aqui, ó? Ele entrega a linha, a coluna e a linha que ele tá. Então veja bem. Vou abrir o tile aqui. Ó, cada um desses bloquinhos aqui, sai daí, careca. Ó, aqui é a linha 0, a linha de baixo é a linha 1, linha 2, e aqui são as colunas, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, é isso que ele está me entregando, tá? Então, e aí ele entrega também a imagem que está lá naquele pedaço lá. Então, por exemplo, na coluna 27, na linha 10, tem uma imagem lá, ó. Tá vendo? Então, ele, além disso, ele também entrega a imagem pra gente. Então, veja, vou até colocar aqui, ó. Vou dar um CLS aqui. Então, esse tile, ele entrega tanto a posição do objeto, tá?
posição X e a posição Y desse objeto, beleza? Beleza. Então a gente viu que já pode fazer do tiles aqui, né? Eu vou printar novamente isso daqui, o diretório da camada chão, pra gente... deixa eu ver se a gente consegue printar o diretório desse negócio aqui também, do que a gente pode fazer com esse tile aqui. Acho que eu não vou conseguir, vou ter que fazer um laço for. Não, vou ter que fazer um laço for de novo. Aqui, ó. Para cada tile desse daqui, eu vou pegar o diretório e ver o que a gente pode fazer com esse tile. Então ele está pegando um bloco de cada vez. A gente vai ver o que a gente consegue fazer, acessar desse tile aí, né? Ó. Então ele na verdade ele vem em formato de como se fosse um objeto, né? A gente pode pegar o índice e assim por diante, né? O size, a gente não consegue fazer muita coisa com esse tile não. Beleza? Vamos printar aqui a camada tiles aqui, de novo. Vamos printar aqui o diretório, para ver se a gente consegue modificar alguma coisa. Então toda vez vocês podem fazer assim, galera, usar pelo diretório e ver se vocês conseguem modificar alguma coisa. Tá? Aqui você não vai conseguir modificar alguma coisa não. Tá? Desse jeito aqui você está pegando todos os tiles aqui. Mas você pode pegar outras coisas aqui da camada chão, né? Então vou pegar aqui da camada chão o diretório dela. Então você pode ver também aqui a opacidade, se essa camada está visível, ó, né? Qual que é a largura dessa camada, o identificador dela e assim por diante. Beleza? Que é a camada chão que a gente obteve ali. Muito bem, nós já entendemos então como a gente vai pegar, né? Também a gente pode pegar aqui o arquivo data, tá? Dessa camada chão aqui, ó, ponto data, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Chão... camada chão... mas aqui eu tô pegando o diretório, né? Chão.data, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, veja bem. Lembra desse arquivo que a gente pegou nas videoaulas passadas, que a gente mexeu com o programa Tile? A gente pega aqui, ó, cada linha e cada coluna. E cada coluna ele foi pintado com um desenho diferente. A gente pode pegar aquele arquivo do tipo CSV também, usando o ponto data. Tá aí no arquivinho de vocês aqui. Eu tô seguindo o arquivinho aqui que é muita coisa, senão eu não vou lembrar, tá? A gente já viu aqui que a gente pode pegar... pode pegar o nome também, né? Então vamos supor que a gente está trabalhando com a camada. Então a gente pode pegar aqui, ó, chão.name, né? Bom, a gente já obteve aqui pelo nome, mas você também pode pegar o nome da camada. Aí ele vai printar chão aqui, que é a camada que você está trabalhando atualmente. Chão.name, o identificador da camada, né? O ID. Então o ID é 1 aqui, né? Então a gente está trabalhando com a camada chão, ó. O nome dela é chão, né? Que a gente já renomeou. O identificador aqui, ó, dessa camada, né? Aqui, ó. O nome dessa camada é chão. O identificador é que você pode pegar se ela está visível, a opacidade, tá vendo? Então você pode pegar a posição XY que está essa camada e assim por diante. Se ele tem um paralaxe, se ele tem um deslocamento, então você pode pegar esses objetos aqui também das camadas. É o que a gente está fazendo agora, tá? Pegando aqueles objetos lá, se a camada está visível ou não e assim por diante. Beleza? Bom, então agora a gente vai ver também a parte de objetos, tá? Então eu vou pegar essa camada aqui e vou mudar o nome dela. Vou colocar camada objeto. E aí eu vou colocar aqui, né? Vou pegar a camada pelo nome, objetos. Lembra que a gente deu o nome aqui, ó, para a camada, ó, objetos. Então estou pegando ela pela camada, pelo nome, ó, objetos. E aí eu vou pegar essa camada objetos. E lembra que essa camada ela é um iterável, né? Então eu vou printar ela para a gente ver aqui. Então ela aqui, tá vendo? Ele é um grupo de objetos. Eu estou pegando essa camada. Só que lembra que ela é um iterável. Então a gente vai fazer um laço for. Para cada objeto dentro da camada de objetos. Lembra que a camada de objetos ela é das formas geométricas lá, né? Print o objeto. Então eu estou printando os objetos aqui, ó, um de cada vez, o retângulo, o ponto, a elipse e o polígono.
Então, para cada objeto desse aqui, eu também vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o diretório do que a gente pode fazer com esse objeto também, tá? Então, agora a gente está na camada de objetos, obtendo um de cada vez e pegando o diretório deles. Muito bem. Então, desses objetos aqui, a gente pode mexer em algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, a gente pode rotacionar, a gente pode ver os pontos, pode ver o nome, se ele tem uma imagem, pode ver o identificador, qual que é a largura, né, do objeto, a altura, a posição XY dele, tá vendo? Os pontos dele e assim por diante. Então, por exemplo, eu estou pegando para cada objeto, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou verificar se esse objeto é um objeto específico. Se o objeto ponto nome, se o nome desse objeto for retângulo, né? Então veja bem o que eu estou fazendo, ó. Eu estou pegando todos os objetos aqui, ó. Vamos lá nos objetos. Eu estou nos objetos. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu peguei aqui, eu estou verificando se o name é retângulo, ó, o name dele, ó. Ó, se o name for retângulo, eu vou printar aqui objeto.nome. Objeto.name. Então, se o nome dele for retângulo mesmo, name for retângulo, ele vai printar o nome do objeto. Aí ele printou aqui, tá vendo? Objeto.name. Então, ele printou o retângulo, beleza? Então, desse retângulo agora, né? Tá aqui, ó, objeto nome é retângulo, sim. Então, eu quero fazer algumas coisas aqui, ó. Eu quero, por exemplo, pintar do objeto a posição X. Lembra que a gente está pegando aqui, ó? A gente pode pegar o X, o Y, a largura do objeto. Então, como eu sei agora que esse objeto é o retângulo, eu quero printar qual que é a posição X e Y dele. Objeto X e objeto ponto Y. Então, ele printou, ó, o objeto está aqui, ó. E perceba que ele printou um float, ó. Tá vendo? Ele printou um float desse objeto. Ou seja, aqui ele está printando a coordenada x e y. Ele não está printando qual que linha e qual coluna que ele está naquela matriz. Tá? Aqui ele já me entrega um float. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo, aqui no retângulo, para deixar ele certinho? Ah, não sei se está certo o retângulo. Eu posso vir aqui, ó, no x dele, ó, 736. 736, o y eu arredondo para 96. Ó, tá vendo? Então ele vai sendo posicionado bonitinho. A largura dele está 382,5 e a altura 159, vou colocar 160 arredondado aqui, ó, 160. E a largura 380 e poucos. Vamos dar um zoom aqui para ver o que aconteceu com a largura desse objeto. Ó, não está exatamente na linha, tá vendo? Então eu posso chegar aqui, ó, e puxar ela aqui até acertar, ó. Então ficou perto de 384 aqui, ó. Então eu vou arredondar aqui para 384. Agora a minha forma tem números do tipo inteiro, ó, se você quiser mexer também, tá vendo? Você pode aqui arrumar o seu mapa. Agora sim, ele tem a posição XY do tipo inteiro e a largura e a altura do tipo inteiro. Vou salvar o arquivo de novo, salvar. Beleza? Agora eu vou printar aqui de novo, então, para ver o que acontece. Olha lá, agora ele acertou, ó, para números inteiros. Ainda está do número do tipo float, né? Mas a gente vê que ele pode pegar a parte inteira aqui, ó. Tá vendo? Ele está certinho agora. E aí desse objeto eu posso pegar, então, a posição Y, a posição X. Eu posso pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Desse objeto eu posso pegar qual que é a largura dele, né? Que é o width. Mas eu também posso pegar os pontos, né? Então, objeto.points. Acho que é isso, points. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, points, tá? Então, estou pegando os pontos desse objeto. Vamos ver o que ele entrega. As points. É as points. As points. Então, ele entregou os pontos aqui, ó, tá vendo? O primeiro ponto, o que ele está fazendo aqui, né? Então, vamos supor que seja esse retângulo aqui. Ele entregou os pontos, né? Esse ponto aqui, esse ponto, esse e esse. Desse objeto. Ele está entregando todos os pontos do retângulo aqui, ó. Então, o primeiro ponto está nessa coordenada x e y. O segundo ponto está nessa coordenada x e y. O terceiro ponto está aqui e o quarto ponto está aqui. Beleza? Então, você pode pegar também todos os pontos do objeto. Eu não entendi por que ele não pegou esse outro aqui. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Points. Tem um points, tem um as points.
todos os pontos, esses daqui, né? E esse daqui é o ponto. É porque eu acho que provavelmente que ele não tem, ele só tem todos os pontos, ele não tem essa propriedade aqui. Mas você pode pegar se ele tem uma imagem, assim por diante, né? Se ele está visível, a largura e a altura. Beleza, galera? Então a gente vai interar sobre os objetos dessa forma aqui. Já verificamos aqui pelos nomes, pelo polígono, a gente pode pegar o marcador, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente chama o marcador aqui. Nós chamamos de ponto, né? Então vou pegar aqui, ó, se o objeto for ponto, então eu posso pegar aqui pelo o nome, a posição X e todos os pontos desse objeto. Então o nome dele é ponto, ó. Ele tem uma posição X e Y e todos os pontos, né, desse objeto, que na verdade são todos o mesmo, né? Olha lá, ó. Todos os mesmos pontos. Porque na verdade ele só tem um ponto, né? Só tem essa posição aqui.